Deus fez tudo de nada. Às vezes, o nada ainda aparece no meio do que ele fez. Ai de mim, provocações outra vez, 8 anos e meio no ar. Apesar disso, é sempre bom lembrar que o provocador aqui não sou eu, é quem se dispõe a sentar ao meu lado para falar das coisas do Brasil e da vida. Vejam esse caso, por exemplo, vejam se não é uma provocação. Um professor aposentado, 35 anos de magistério, 30 anos nas melhores escolas do ensino médio de São Paulo e em 2 universidades, os 5 últimos como professor na rede pública. E ele diz, nesses 5 anos, deparei todos os dias com situações que transformariam Franz Kafka num amador. Ele diz que tentou mudar as coisas, mas que não deu. Foram as coisas que o domesticaram. Aposentou-se e escreveu um livro, Autobiografia de um Professor do Ensino Público, Os Subterrâneos da Educação. É claro que não é o livro que o traz aqui, mas os subterrâneos. Ele vem falar sobre nossa tragédia educacional, como as coisas são e como poderiam ser. Ele é Edson Albuquerque de Oliveira. Edson Albuquerque de Oliveira, professor de Química. Por que você trocou 30 anos das melhores escolas privadas, são palavras suas, pela rede pública na periferia? Bem, Abujamra, na realidade eu não troquei 5 anos. Eu já estava quase que totalmente afastado do ensino particular e julguei que deveria utilizar os conhecimentos que eu tinha nas escolas públicas, que são aquelas que têm as pessoas mais necessitadas, são aquelas em que as carências de todos os níveis aparecem. O que era bom na escola privada? Você tem os melhores professores, você pode ensinar, cobrar. A família cobrará do professor se ele não cobrar do aluno. Você tem laboratórios excepcionais. Você tem alunos que vêm de ambientes familiares muito bem estruturados. E esses meninos, desde a infância, já bem tratados, com meio cultural consistente, é muito mais fácil trabalhar com eles, é muito mais ameno. Cara, mas não tinha lá na escola privada esses alunos que dizem que são eles que pagam seu salário, logo você é empregado deles? É raro, é exceção, eu jamais ouvi algo desse nível. E o que é que você encontrou na rede pública? A primeira surpresa com a qual me deparei foi que me trataram muito bem, os professores, os diretores, os coordenadores. Eu recebi uma solidariedade que me deixou espantado. Depois, tempos depois, eu descobri que essa solidariedade não era gratuita, era como se eles dissessem, olha, chegou mais um para dividir o nosso pesado fardo aqui. Aí, a primeira coisa que eu estranhei, Abujamra, foram as instalações, grades. Grades por toda parte. Por exemplo, para me dirigir a uma sala de projeção de vídeo nessa escola, eu precisei passar por 3 portas, com cadeado, uma delas de ferro. E a TV estava numa jaula de ferro com um cadeado. Por quê? São periferias, são lugares em que as coisas são difíceis para todos. A televisão desaparece, por exemplo. Desaparece, se não deixar grade, desaparece tudo, assaltam a escola, levam objetos, mobílias, computadores. É outro ambiente. O que eu vou falar aqui, Abujamra, só é de conhecimento de quem está na escola pública. A escola pública
é uma tragédia cuja realidade não aparece na mídia. A mídia quer consertar, treinando professores, salário de professores, equipamento de professores, mas há aquele subterrâneo, aquele ambiente quase que perigoso e absolutamente inadequado para o ensino. Você é um provocador maior, hein, rapaz? Você sofreu muito? Olha, eu não sou provocador, a escola é que é a provocadora. Eu levei alguns meses para tomar conhecimento de onde eu estava. Eu fiquei meio perdido, como se tivesse ido a outro planeta. Por exemplo, vou descrever as primeiras aulas que eu dei na escola pública. Para começar, além das grades, eu vou te mostrar um objeto que eu trouxe, que você vai pensar, está aqui, ó. Ninguém que está assistindo esse programa vai saber o que é isso. Parece um instrumento de tortura medieval. Idade Média, Santo Ofício, Santo Inquérito. Não, você sabe o que é isso, Abujamra? É uma chave para abrir as portas das salas de aula. Não parece uma cruz? É a nossa cruz simbólica. É a nossa cruz simbólica. Para abrir a porta para você dar aula. Para eu poder dar, para abrir e fechar, principalmente para fechar. Essas portas, Abujamra, são de metal, uns 3 centímetros de espessura, porque senão ela é destruída muito rapidamente. Toda a periferia ou só onde você esteve? Todas as escolas, eu lecionei em poucas escolas, mas conheci centenas de professores, conversei com centenas de professores de centenas de escolas, todas no mesmo nível. Mas as pessoas estão dizendo que as escolas públicas estão melhorando muito, que elas agora estão dando aulas, digamos, tão boas quanto as privadas. Isso que você acabou de dizer que é uma provocação, Abujamra. Eu tenho amigos no interior de São Paulo. As queixas são as mesmas. Eu recentemente assisti na TV Câmara uma entrevista com professores de Brasília, ensino público. A tragédia é a mesma. Você tem essa classe média fazendo o que não deve, não dentro da escola, fora da escola. Você foi ameaçado alguma vez? Aonde? Na escola pública? Na vida, em escola pública, no mar, no ar. Tinha um aluno absolutamente detonando tudo. Eu, de longe, o adverti de uma forma, claro, não agressiva, e aproximei-me dele para dizer que aquilo não estava correto, que precisávamos resolver isso. Ele disse, olha, professor, se o senhor chegar aqui perto, eu vou lhe dar um murro. Bom, o cara era maior do que eu. E também, se eu me engalfinhasse com ele, seria eu processado. Eu abri a porta, com a cruz aqui, chamei um professor que era mais peso pesado que eu, e o professor conseguiu tirar o menino. Mas há professores que foram assassinados. O professor Marcos, que é seu sobrenome, numa escola da Zona Sul aqui. Ele tinha um aluno que estava traficando droga na escola. E criando problemas naquela sala de aula dele, porque já havia ameaças recíprocas. O que ele fez, esse professor? Foi à casa do menino conversar com a família, dizendo, olha, seu filho está numa situação delicada. O que é que fez o menino? Pediu a um traficante que matasse o professor, que foi assassinado. Você acha que isso não acontece em escola privada? Ah, Abujamra, não acontece. E se acontece, não é com a frequência da escola pública. Realmente não acontece. A gente lê nos jornais essa classe média aí. Ah, bom. Veja bem, hoje você tem essa classe média fazendo o que não deve, não dentro da escola, fora da escola. Porque a escola particular, ela para ter os seus alunos,
ela precisa ter um ambiente escolar. E cria, e investe, e insiste nesse ambiente. É aí que está a cabeça da cobra da escola pública. É não ter um ambiente escolar. Segundo os alunos da periferia, para que serve a escola? Hoje, se alguém não põe um caderno embaixo do braço e se dirige a uma escola, ele fica automaticamente mal visto na própria comunidade. Poxa, esse menino não está procurando se instruir, é o chamado estudo, entre aspas. É o estudo que vai tirar ele daqui. Então, essa é a razão pela qual eles vão à escola. Você sabe, Abujamra, que na pobreza, nas metrópoles, é diferente ser pobre numa metrópole, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, e ser pobre no Piauí. Não é? Aqui a pobreza gera uma porção de, chama-se entropia em física, uma desordem, uma tendência à explosão. Não é? Segundo os professores que conviveram com você, o que eles acham disso que você fala? Quando nós subíamos as escadas para as escolas, eu observava que meus companheiros de magistério, eles iam como se fossem para um cadafalso, como se fosse para a guilhotina. Eles carregavam o peso do mundo, porque era uma tragédia daquelas aulas. E para a direção da escola, você era um romântico ou um subversivo? Para a direção da escola, eu era um exótico. Não fui levado a sério. Continuou sozinho? Continuei sozinho. Saí sozinho. Fiz projetos de 7 páginas para melhorar a escola. Esses projetos constavam de análises, por que é assim, e de medidas práticas, como consertar isso. Ou seja, Abujamra, a escola pública, ela teria que se transformar num kibbutz desses de Israel, numa comuna da Idade Média, em que a comuna faz suas próprias leis para se autoproteger. É a única saída. Você pode pôr numa escola pública, 500 mil reais por mês, 1 milhão por mês. Se você não mudar essas praxes, que praxes? Essa de deixar que aquilo fique excessivamente permissivo. Mas a periferia está se comportando mais ou menos assim, estão se organizando, estão existindo, estão tomando conta de uma porção de coisas, estão mais fortes os periféricos. Não? Nós trouxemos aqui diversos poetas da periferia, diversos professores da periferia, diversos cantores da periferia. E eles vêm aqui e dizem, olha, o que está acontecendo na periferia, vocês não estão sabendo, está acontecendo coisas maravilhosas. Falaram muito isso aqui. Eles têm razão. A única coisa que nós temos que ponderar é qual é a porcentagem disso. Mudar aquilo, e o que acontece? Além de não mudar nada, eu é que sou mudado. Não acredito em teorias elaboradas só por teóricos. Exatamente quais teóricos você está criticando? Eu não vim aqui fazer acusações e nem apontar culpados. Eu vim fazer um relato. Então, entra um professor com competência, eu lecionei em universidades, as melhores escolas particulares de São Paulo, eu tenho livros publicados, entro na escola, com competência para tudo, tento mudar aquilo, e o que acontece? Além de não mudar nada, eu é que sou mudado. Né? Diz, olha, se você fica quieto aí... Isso te surpreende muito, isso? Demais. Demais. Tanto que eu escrevi um livro. Romanticão, né? Eu fiz a minha parte. A minha teoria é a do provérbio chinês. Se cada um varrer a sua porta, a rua inteira fica limpa. Foi o que eu fiz. Associando ao que eu chamo de princípio de Martin Luther King. Quem vê o mal e não protesta, colabora com ele. Agora, ética, respeito à cidadania. Você acha que, em geral,
A escola está preparada para tratar dessas coisas? Você agora mexeu no que vamos chamar da cabeça da cobra. A escola pública, você viu recentemente na mídia episódio, coisa dessa semana, Paraisópolis, favela, os meninos subindo em carro, jogando tijolo, uma tragédia, né? E o ano passado, numa escola, tocaram fogo, tudo que é possível, né? O que acontece? Esses meninos vão para as nossas classes. A primeira matéria que uma escola pública tem que ensinar, e não ensina, é respeito e cidadania. Não com giz e apagador. Ensinar na prática. Eu conheço pessoas que foram para o Japão com filhos no ensino fundamental e fiquei sabendo que lá, nas escolas, os meninos limpam a escola. Eles não mantêm a sala limpa. E nenhum japonês é humilhado por isso. Eu tentei começar coleta de lixo, reciclagem de lixo, manter a sala limpa, uma vassoura, uma pá. Para dar exemplo, Abujamra, eu cheguei a varrer sala. Eu sozinho de novo. Eu sozinho de novo. Em frase sua, o ensino público é mantido à cuidadosa distância da opinião pública, o que impede a educação de sair do atoleiro que se encontra. A quem interessa esse atoleiro? Não interessa a ninguém isso. E isto pode ser consertado a custo de R$0. Foi o que eu tentei fazer. Já que nós estamos aqui, a primeira matéria de uma escola pública que lida com esses meninos que pularam lá em cima dos automóveis, que furtam rádios de carro. A marginalidade na periferia ela é muito próxima e arregimenta crianças, seu menor pudor. A lei mais antiga do mundo é a lei da sobrevivência. Num país que não lê, você acredita sinceramente que a opinião pública vai tirar a educação do atoleiro? Você sabe quantos professores tem no Estado, rede pública? Algo entre 200 mil e 250 mil. O que acontece? Nós ficamos dependendo do voluntarismo de um ou de outro, que não vai resolver nada. Redator dos fascículos de Química do telecurso do 2º grau. Você teve a ilusão de estar salvando o Brasil pela educação à distância? Quando eu redigi esses fascículos, eu não queria salvar o Brasil. Eu estava fazendo um material didático que ia ser utilizado pelas autoridades competentes. Eu procurei ser muito competente no que eu fiz. Agora, uma pergunta descartável. Depois de todo esse seu desabafo, você prefere a ordem ou o caos? O caos é uma possibilidade de ordem. E o universo, ele já foi feito caótico para dar trabalho para a gente. Senão a gente fica sem ter o que fazer, vai ficar chato. Veja bem, digamos que em um determinado momento da vida você queria dizer alguma coisa e não tenha conseguido dizer. Esse programa é livre, você pode dizer o que você quiser, do jeito que você quiser. Então, para a gente terminar, você olhe para aquela câmera e fale tudo o que você gostaria de falar para terminar essa nossa entrevista. Olha para lá. Olha, eu quero pedir às pessoas das escolas públicas, professores, diretores, que se unam. Nós não podemos deixar essas crianças à mercê dessa desordem. Nós precisamos pôr uma ordem. É o primeiro passo. Aprender a ler, escrever, matemática, vem depois disso. Sem isso, não há nada que funcione. Dá um abraço aqui, que a única coisa falsa desse programa é o abraço, viu? Primeiro, levaram os negros.
Mas eu não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida, levaram alguns operários, mas eu não me importei com isso, eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas eu também não me importei, eu não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram desempregados, mas como eu tenho meu emprego, eu também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Hot,